Olá, bem-vindos. Agora a gente vai começar a terceira palestra do dia com a professora do Departamento de Saúde daqui da UFPR, Luciana Scherer. Ela também é mestre em Tecnologia em Saúde, doutora em Enfermagem e foi professora visitante do Departamento de Informática Biomédica da Universidade de Utah e também a de Harvard Medical School. Então, hoje ela falará um pouco como melhorar a experiência do paciente através da tecnologia. Então, seja bem-vindo, Luciana. Obrigada, Paula. Obrigada à comissão organizadora pelo convite, e parabenizo também pela organização do evento. Estou super orgulhosa de vocês, né? Um evento gigante, transmitido, né, online, presencial, em 3 lugares diferentes. Então, parabéns mesmo. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, como melhorar a experiência do paciente através da tecnologia. Para começar, minha tosse, já falei aqui para o pessoal que está presencial que a minha tosse não é nada, é só uma coisa que me deixar constrangida, mas a gente vai abordar, então, nessa tarde aqui, falar um pouco sobre a minha trajetória profissional, que é um pouco diferente, né? Vamos também falar de onde surge o interesse em melhorar a experiência do paciente na área da saúde. Pode parecer estranho isso, mas a gente vai ver que não é uma coisa que sempre se ouviu falar, se preconiza, né? Pensar no paciente, na experiência que ele tem no serviço de saúde. Então, vamos saber de onde que está surgindo esse movimento, que é mais recente. Falar sobre algumas realidades, desafios e potencialidades nessa área de experiência do paciente, né, e com o uso da tecnologia. Falar um pouco, alguns relatos de experiências que eu venho trabalhando aqui na universidade em relação a esse tema, e daí eu abro para perguntas e respostas para vocês, tá? Bom, eu sou enfermeira, me formei na Universidade Federal do Paraná em 1998, faz bastante tempo, e só em 2008 eu voltei para ser professora aqui. Então, você vê, né, um tempo, como as coisas levam tempo para acontecer na vida da gente. A gente vive hoje num momento que a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas para ontem, a gente tem, né, mal se forma, já está fazendo uma especialização, já está inventando coisas, mas, assim, é muito importante vocês perceberem que, né, enfim, leva tempo para a gente alcançar alguns milestones importantes na vida da gente que nos colocam numa condição, né, de pesquisador, de professor universitário, de experiência de vida também, né? Então, eu sou enfermeira, depois que terminei o curso de enfermagem, eu fiz uma especialização em auditoria e gestão, então trabalhei bastante tempo nessa área de auditoria, com planos de saúde, também na gestão de saúde. E sempre, na verdade, sempre me interessei bastante sobre informática, né? Eu tinha vontade de estudar, mas não tinha vontade de começar tudo de novo. Então, eu comecei a estudar a relação que existia entre informática e saúde, como que as coisas poderiam melhorar, como que as coisas poderiam... como que o pessoal da saúde tinha que enxergar a informática como uma ferramenta para melhorar a decisão deles, melhorar a performance, né, de todos os profissionais de saúde em benefício do paciente. Então, em 2003, que eu fui fazer esse curso de gestão e auditoria, que me colocou num outro patamar, né, que eu deixei de ser enfermeira do lado da cama do paciente, cuidando dos pacientes, então, para atuar de uma outra forma. Em 2006, eu também fui aluna da PUC, né, do Programa de Tecnologia em Saúde da PUC, trabalhei com sistemas de informação e de apoio à decisão na saúde, foi um mega desafio. Imagina uma enfermeira fazendo aula de algoritmos, meu Deus do céu, coisa horrorosa. Mas deu certo, e trabalhei, e assim, mal eu sabia que esse curso lá, né, que essas aulas de algoritmos, isso aqui, sei lá, ia fazer toda a diferença na minha vida mais para frente, né? O meu projeto de pesquisa foi trabalhar com mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados. Então, foi super importante, porque hoje é o que muita gente ainda fala, e quando eu falo que eu trabalhei com essas pessoas, falam, meu Deus, que sensacional. Realmente foi um passo enorme na minha formação. Em 2011, eu entrei no doutorado aqui na Federal, e no final, né, 2012 a 2013, eu fiz um período de sanduíche,
no Departamento de Informática Biomédica da Escola de Medicina da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, e foi uma experiência maravilhosa, né? Fiquei um ano lá, levei meus filhos juntos, todo mundo aprendeu a fazer um intercâmbio em família, e eu pude ver muitas coisas muito legais relacionadas à informática em saúde, aplicações lá em 2012, 13, que eu ficava maravilhada, e ao mesmo tempo eu vi, por exemplo, né, o hospital, o conglomerado de hospitais da Universidade de Utah, muito super, super, super inovador, e tinha lá um nicho, um prédio inteiro de uma determinada especialidade que se negava a ter os seus processos informatizados. Eu fiquei assim, não, sério que isso acontece aqui também? A galera não quer informatizar, não quer usar, porque tem que, né, que minha colega falou anteriormente, não, tem que pegar o paciente, tem que não sei o quê, tem que... Gente, mas vocês preferem ficar escrevendo do que ficar... Então, assim, a gente, né, foi muito interessante ver a vida como ela é, porque às vezes a gente idealiza, não, é tudo sensacional, mas sempre tem alguém que tá ali, não, vamos fazer lá, não vou fazer Pix, vou fazer TED, vou fazer, né, essas coisas que sempre tem alguém que acha que é mais legal do jeito que era um dia lá atrás. E aí, mais recentemente, eu terminei o doutorado em 2013, e mais recentemente, então, 2018, 2019, eu ganhei uma bolsa para ir passar um tempo, fazer um pós-doc júnior, como eles chamam, um pós-doc júnior na Universidade de Harvard, na Escola de Medicina, no Departamento de Informática Biomédica. Também trabalhei com identificação precoce de pacientes com sepse, né, trabalhando com machine learning, fazendo alguma avaliação da adoção desses sistemas, né, pelos profissionais de saúde, porque eu comecei a perceber que era muita gente que tinha resistência de adotar os sistemas, as tecnologias que já existem, né, desde lá 2012, 13, lá quando eu vi lá em Utah. Aqui no Brasil também, né, várias iniciativas super bacanas que não eram colocadas na implementação no seu potencial melhor, porque as pessoas diziam, não vou, vai mudar o meu jeito de trabalhar, não sei, difícil, Então, eu fui estudar justamente isso. O que acontece que os profissionais da saúde ainda insistem em não adotar a tecnologia, só que isso foi antes da pandemia, né? Que daí veio a pandemia em 2020, 2021, a galera teve que usar muitas tecnologias que o povo não queria. Tanto, por exemplo, idosos, né? As pessoas falavam, idoso não sabe mexer no celular. A galera começou a usar. Os vovôs, as pessoas que não pegavam, ficavam longe das suas famílias, usavam. As crianças sabem usar, né? Tinham muito mais, sempre tiveram mais facilidade na adoção de tecnologias, mas mesmo os profissionais de saúde que eram super resistentes, alguns tiveram que passar a adotar a tecnologia para se comunicar, para desenvolver seu trabalho, rever o seu processo de trabalho, incluir a tecnologia, porque senão não ia atender paciente, não ia ter essa comunicação por conta do distanciamento social, né? E eu sou uma pessoa muito irrequieta, assim, muito incomodada em aprender novas formas de você atingir as pessoas, de você fazer coisas diferentes. Então, por isso essa minha vontade de aprender muitas coisas diferentes. E daí, no meio da pandemia, estava, né, agoniada em alguns sentidos, e aí eu resolvi começar a fazer um curso online, né, sobre design de experiências, para também nessa tentativa de tentar fazer algo diferente, entender o que as pessoas precisam, para a gente pensar em soluções que façam sentido para elas e elas utilizem. E isso é um problema muito, muito, muito comum da área da saúde. A gente que eu sou enfermeira, né? Eu já fiz tanta coisa, mas eu continuo enfermeira e sou enfermeira. E a gente acha que a gente consegue falar para a pessoa, orientar as pessoas sobre os problemas de saúde, e você tem que mudar, não pode fumar, não, tem que parar de comer comida com açúcar. Tem tantas restrições que a gente tem que passar para as pessoas, mas o fato é que a maioria das pessoas, não muda de comportamento. As pessoas só mudam de comportamento quando algo acontece que dá aquele
né? Então, existe alguma dificuldade dos profissionais de saúde em estar realmente acessando essas pessoas e promovendo mudança de comportamento. E isso tem muito a ver com a tal da experiência do paciente, isso tem muito a ver com a gente pensar em outras formas da gente atingir essas pessoas, de tocar os pacientes, os usuários do sistema de saúde para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Então, essas logomarcas aqui são alguns projetos que eu tenho, que eu vou falar mais para frente, que a gente está desenvolvendo aqui na universidade. Todos eles têm alguma coisa relacionado com isso, né? De você bolar, né? Criar, desenvolver iniciativas, geralmente baseadas em tecnologia, para convencer as pessoas que elas têm que mudar de comportamento, que elas precisam fazer algo que elas sempre fizeram, mas de outro jeito. Então, eu tenho estudado muito como fazer isso. Porque, como eu disse, não é uma coisa muito fácil, né? Tenho percebido isso. Então, eu fui procurar no design, nesse curso de design de experiências, algumas dicas que eu pudesse juntar junto com o meu background na área da enfermagem, na área da informática, para tentar criar soluções que fizessem as pessoas sair do lugar onde elas estão e adotarem outros comportamentos que ligados à saúde. Tá? O que a gente vai falar hoje é sobre experiência do paciente, experiência do usuário dentro de um sistema de saúde, né? E essa frase aqui tem muito a ver, né? Ó, eles podem até esquecer do que você disse, mas nunca esquecerão como você os fez sentir. E é bem isso, né? Às vezes é o jeito, às vezes é a forma, às vezes é o não verbal nosso que grita e faz com que a gente não nem ouça o que as pessoas estão falando, mas é o impacto que ela causa na vida da gente. E com profissionais de saúde tem muito disso, né? As pessoas ficam meio encantadas ali com aquela figura do médico, figura dos profissionais de saúde, muito sério sempre, ou falando coisas que você não está entendendo, que a pessoa trava, não pergunta, fica acuada, e a gente precisa mudar essa realidade. Porque, como a gente vai ver mais para frente, esse é um aspecto muito, muito sério, que tem muito a ver com a qualidade de um serviço. E hoje em dia, os serviços de saúde, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, todo mundo que atende pessoas na área da saúde está muito preocupado nessa questão da qualidade. Né? Então, já tem estudos que mostram que se o paciente não tem uma boa experiência, você pode dar o melhor serviço, colocar chão de mármore, ele sair de lá curado do que ele precisa, mas se ele não teve em algum momento algo que ele precisava e não teve, ele vai mas não foi lá essas coisas. Então, as pessoas, né, os gestores, o pessoal, está todo mundo muito preocupado em realmente tentar entender como que a gente alcança isso, como que a gente pode fazer essa experiência algo positivo, se é que dá para a gente falar isso quando a gente está internado no hospital. Ah, tive uma experiência ótima naquele hospital, voltaria lá. Não, ninguém sai falando isso. As pessoas não querem voltar mais lá. Então, olha como é complicado. A pessoa está doente, a pessoa está com dor, mas ela tem que ter uma boa experiência. Então, não existe outro jeito se a gente não utilizar de muita empatia, que eu sei que é uma palavra que está sendo usada muito, né, ultimamente, mas não tem outro jeito. A gente precisa se colocar no lugar dessa pessoa, precisa entender o que ela quer. Né? Será que isso... Ai, mas eu estou aqui, ó, te dando uma impressão 3D, com um negócio lindo, maravilhoso. Mas será que ela quer aquilo? Será que perguntaram para ela se entende o que é isso? Você acha legal? Oh, se fizesse um desenho ali, para mim, resolvia. Então, depende muito quem é o teu público. A gente precisa realmente fazer ir ao encontro desse usuário que está ali, saber o que ele quer, senão a gente, às vezes, dá uma Ferrari, ele quer só um pouquinho que leve até ele e volta. Tá? Vamos lá, então. Então, vamos começar a pensar ali de onde surge esse interesse em melhorar a experiência
do paciente na área da saúde. Bom, quem tiver a sorte de ter aula comigo nos próximos semestres, a gente vai falar muito sobre isso, né, nas questões de gestão. Esse quadro ali de baixo, ele fala, né, da evolução do conceito de qualidade do cuidado ao longo do tempo. Né? Então, aqui já tem... Esse quadro mostra 3 momentos, especificamente, que esse conceito já evoluiu. Então, qualidade tem muito a ver com, primeiro, né, uma expectativa daquele momento. Então, à medida que as pessoas vão evoluindo, né, nós mesmos, assim, a gente vai incluindo outros requisitos para a gente achar que algo tem qualidade ou não. Então, isso vai da evolução dos indivíduos, isso vai da evolução da sociedade e vai da evolução também das pessoas que estudam as questões da qualidade, né? Tem ali, ó, falando sobre experiência do paciente, tem uma frase que diz ali embaixo da figura: é o cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes e que assegura que esses valores, né, do paciente orientem todas as decisões clínicas. Então, a equipe de saúde parar de achar que eles sabem exatamente tudo que a gente precisa e perguntar para a gente o que você acha que você precisa. Então, é uma mudança de paradigma muito gigantesca. Muito gigantesca. Aqui nessa flechinha que tem ali, ó, você vê, né? A gente está só no início dessas discussões. Apesar do conceito de qualidade na área da saúde estar vigente desde 1970, que as pessoas têm autores que falam sobre isso, para a gente aplicar isso na prática é algo muito difícil. Justamente por essa mudança na cabeça dos profissionais de saúde, que tem que deixar de acreditar que são eles que sabem tudo o que eu quero e virar para mim e perguntar: o que você quer, Luciana? Então, esse é um passo gigantesco que a gente tem que dar. É o tal do que a gente chama do modelo biomédico. Então, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente está falando da relação dos profissionais de saúde com o paciente, da disponibilidade que esses caras, né, profissionais da saúde, têm para saber o que o paciente quer de verdade. Quem é esse paciente? Ele não é uma pessoa que brotou aqui na minha frente. Ele tem uma história, ele veio de algum lugar, ele tem uma cultura, ele pode ser um paciente crônico que tem problemas há muito tempo, já fez já tentou várias vezes melhorar a situação dele e não consegue, já sabe mais ou menos como o corpo dele funciona. Ele pode, enfim, ter mil situações que influenciam na saúde dele. É o que a gente chama de determinantes sociais da saúde. Então, há muito tempo se descobriu que não é uma bactéria, sim, ela causa muito problema, é um vírus, mas não causa todos os problemas da nossa vida. Então, existem doenças transmissíveis que são causadas por bactérias e vírus, mas tem outras doenças que são outros agravos, outras condições que são causadas por outras situações da vida da gente, né? Então, é sobre isso, é a gente tentar identificar quem é esse paciente, de onde ele vem, quais são os outros determinantes dessa condição que ele está apresentando ali no momento, além de um vírus, de uma bactéria, de algo bem mais pontual. Ou de um acidente, né? A pessoa, sofreu um acidente aqui. Claro que foi o acidente que causou o problema dele, mas quem é essa pessoa? Como que eu posso prestar um cuidado que ele vai ficar satisfeito, que ele vai ter uma boa experiência, né? Apesar dessa situação que está acontecendo aqui com ele, que não deu para prevenir. Outra situação também que impede essa aplicação mais prática dessa mudança de paradigma na cabeça dos profissionais de saúde é a prática baseada em evidência. Então, os profissionais de saúde já falam que somos nós, né? Somos nós, profissionais de saúde, que podemos ir lá, buscar as evidências, saber o que é mais aplicável para aquele momento.
do que uma outra evidência que não tem, né, não é tão forte em termos científicos, e os pacientes não sabem disso. Mas os pacientes, eles podem ser educados. A gente pode explicar a evidência, a gente pode traduzir a evidência científica de uma forma que os pacientes, os usuários do sistema de saúde, compreendam. Todo mundo é capaz. A gente só precisa parar de falar esse jargão, falar o cientifiquez, explicar para a pessoa e a pessoa poder tomar uma decisão informada. Então, olha como é uma questão da gente mudar a percepção dos profissionais de saúde, ou melhor, os profissionais de saúde mudarem sua percepção de como fazer essas abordagens para que os pacientes possam também participar da tomada de decisão sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida, né? E o acesso à informação, né? Então, hoje em dia, todo mundo sabe, né, o que foi que aconteceu durante a pandemia, né, enxurrada de informações, muitas coisas que eram válidas, muitas coisas equivocadas, muito achismo, muita gente criando teorias conspiratórias em relação à pandemia, e como foi difícil para os cientistas manterem as suas convicções e apresentar isso para a população, porque eram criados milhões de coisas malucas, né, explicações doidas sobre qualquer assunto, né? E, na verdade, não só durante a pandemia, isso ficou mais evidente para todo mundo. Mas essa é uma história que vem há muito tempo, né? O acesso à informação é algo super bacana, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, como profissionais, né, ligados à área da saúde, a gente tem que facilitar o acesso a fontes confiáveis para a população, para todo mundo que fala e precisa saber de saúde. Então, isso é fundamental. É dessa maneira que a gente vai poder também contribuir para que as pessoas saibam mais sobre sua saúde, procedimentos, evidências. Então, isso também é um movimento que tem que ser feito, não só de democratização do acesso à informação em saúde, mas da tradução dessa informação, que às vezes é tão difícil de compreender por quem é leigo no assunto. Eu fiquei muito impressionada, assim, e é um relato meu, pessoal mesmo, que para mim as coisas eram tão óbvias que estavam acontecendo, e eu conversava com pessoas inteligentes, formadas em outras áreas, e as pessoas faziam perguntas básicas para mim. Eu falava, gente, não, isso é matéria de 4ª série, gente. Lembra lá a tia explicando as coisas? Não, porque criou um negócio lá no laboratório. Gente, não, Então, você vê como as pessoas, a gente tem um déficit de conhecimento na área da saúde muito grande, de uma forma geral. Então, a gente precisa cuidar desse aspecto e proporcionar uma tradução não proporcionar, né? Proporcionar formas que esse conhecimento venha mais traduzido para a população em geral. Faz parte, tá? Bom, em relação ao cuidado centrado no paciente, o que é isso, né? Isso também é uma outra forma de falar sobre a experiência do paciente, assim como o cuidado centrado na pessoa, tirar a palavra paciente, que dá uma sensação de que a pessoa fica ali pacientemente esperando, né? Ela não tem atividade, não tem proatividade no seu cuidado, e o cuidado personalizado ou individualizado. E, então, tudo isso tem algumas definições ali, né? Uma abordagem em que os profissionais desenvolvem parceria com os pacientes e familiares para identificar e satisfazer toda uma gama de necessidades e preferências do paciente em relação ao seu tratamento. É simples. É só ouvir o paciente, ouvir o acompanhante, não só ouvir, dar condições de eles poderem tomar decisões informadas. Relaciona-se à parceria do profissional com o paciente, baseado na interação e no conhecimento das necessidades e problemas vividos por ele. Enfatiza a ideia de que o profissional não deve se ater a olhar apenas para as doenças, mas também atender às necessidades do indivíduo de forma ampla. No SUS, que é o nosso sistema único de saúde, sistema de saúde brasileiro,
já falam sobre o Programa Nacional de Humanização. Esse é o nome que eles deram já há um tempo atrás para falar da necessidade do profissional de saúde tratar os pacientes, os usuários, como seres humanos, de forma humanizada. Então, parece ridículo ter que falar isso, mas tal a distância que existe entre os profissionais de saúde e os pacientes que são passivos. Então, a ideia de você incluir os usuários, as pessoas, mudando até o termo ali, não é cuidado centrado no paciente, cuidado centrado numa pessoa, lembrar que é uma pessoa que tem uma história, que tem raciocínio, necessidades, valores, Então, é mais ou menos essa história, desse interesse, que não é repentino, é que agora vem acontecendo com mais ênfase, E principalmente porque agora a gente tem, na verdade, já há muito tempo, como eu falei, eu estudo a intersecção entre a informática e a saúde, mas a gente sabe que depois da pandemia houve um boom, de utilização, das pessoas aderirem, adotarem mesmo a tecnologia para se comunicar de forma muito espalhada mesmo, não só pelos adultos jovens e pelas crianças mais interessadas, mas também pelos idosos e pelos profissionais de saúde que tinham, era fato, a gente via muito isso na prática da vida real, mas também em estudos mostrando a dificuldade de adoção de tecnologias na área da saúde. Há quanto tempo existem, a gente já faz transações bancárias pela internet, mas tem muito hospital ainda que não tinha prontuário eletrônico. A gente não tinha os conselhos federais das profissões de saúde vetavam a teleconsulta de todos os profissionais. Ninguém podia fazer, gente. Foi no terceiro, quarto, quinto, sexto mês de pandemia, eles tiveram que rever toda a legislação, porque não tinha como, as pessoas iam falir, não podia mais ir no consultório, não podia. Então, eles tiveram que rever isso. Então, mesmo as pessoas super resistentes começaram a aderir à tecnologia. E aí começou a se perceber que poderia ser uma estratégia muito importante para melhorar a experiência do paciente, promover um encontro entre o profissional e o paciente, ou entre o paciente e a sua família que estava distante, e que isso melhorava a percepção das pessoas acerca da experiência de estar afastado da sua família, internado, Então, assim, acho que esse momento foi um momento crucial aí dos últimos tempos, que mudou um pouco, mudou muito a visão das pessoas, tanto que isso veio realmente, as teleconsultas, telemedicina, teleenfermagem, teleodonto, tudo, vieram para ficar, e a gente agora tem esse modelo híbrido que tem que ser ajeitado, há muito tempo, então, vem se falando da questão da qualidade na área da saúde, que tem que incluir essa percepção dos pacientes, mas há muito era se falado na eficácia clínica, então, na utilização de protocolos clínicos, nas evidências na área da saúde, para definir qual a melhor conduta. Muito também já se foi falado na segurança do paciente, então, para evitar que os pacientes internassem ou fossem nas clínicas e tivessem um erro médico. Então, isso já é desde 2013 no Brasil, desde 2001 no mundo se fala sobre erro médico. Isso não é o erro médico não é algo que acontece só nos hospitais públicos do Brasil, é uma epidemia que acontece no mundo inteiro, de você chegar para fazer um procedimento e acontecer algum erro durante isso e você ter uma sequela. Então, muita ênfase já foi dada nesses dois aspectos, da eficácia clínica e da segurança do paciente, e agora é muito importante trabalhar na experiência do paciente. Então, os artigos mais recentes, aí nem tão recentes, fora do Brasil, 2013, mas aqui no Brasil tem alguns artigos ainda de 2019, assim, dizendo que
as iniciativas eram muito fracas, muito incipientes, que ainda a gente tinha um caminho muito grande para poder alcançar essa experiência do paciente, né, por conta dessa mudança do paradigma que era necessário, e da gente incluir o paciente, o acompanhante, o familiar, na tomada de decisões. E agora algo importante que os autores vêm trazendo é a questão da conectividade. Né? Então, internet das coisas, a própria forma como a gente incorporou a tecnologia em todos os aspectos da nossa vida, o uso dos wearables. Né? Então, assim, como é que os profissionais da saúde, como que os profissionais de vocês da informática biomédica são profissionais da saúde, né? Como que a gente pode melhorar essa relação do paciente? Lembra lá no outro slide? Que estava escrito lá? Interação, relação profissional de saúde-paciente, a disponibilidade desse profissional em atender esse paciente. Como que a gente pode superar esse modelo biomédico de que os caras, nós aqui, profissionais da saúde, sabemos tudo e o paciente só ali recebe, né? Como trabalhar com práticas baseadas em evidências, mas também traduzir essa evidência científica num formato que o paciente possa entender, né? E disponibilizar informação em saúde para os pacientes, através dessa conectividade toda que a gente está vivendo hoje. Né? Então, quando a gente fala de experiência do paciente, do que a gente está falando? A gente precisa entender a experiência do paciente como dentro de um aspecto integral da qualidade do atendimento, mesmo que não esteja relacionado somente à prática clínica e à segurança do paciente. Então, é a opinião desse paciente, é a satisfação dele. Apesar de tudo, se é que dá para falar isso, né? Como de novo eu falo, ninguém quer estar no hospital, ninguém quer estar sofrendo um procedimento numa clínica, um lugar ali, mas é importante entender o que a gente pode fazer para essa pessoa se sentir melhor, né? Precisamos entender como que as experiências dos pacientes estão associadas ao uso efetivo das estruturas, dos processos de atenção à saúde e do alcance dos resultados. Então, assim, essa questão da estrutura tem a ver com isso que a gente está falando da conectividade, né, de você disponibilizar a informação para os pacientes, de ele ter acesso à informação que ele precisa ter. Porque tem lugares, ainda no Brasil, a gente tem muito isso arraigado de que a informação do paciente dentro do serviço de saúde não é do paciente, é da equipe médica, da equipe de saúde como um todo. Né? E isso é muito ruim para a pessoa que está ali só ouvindo as pessoas falando em uma linguagem estranha e eu não sei o que está acontecendo comigo. A maior parte das pessoas se queixa disso. Eu não sei o que está acontecendo. As pessoas vêm aqui no meu quarto, entram e perguntam as mesmas coisas. Será que essas pessoas não conversam? Vocês já passaram por essa situação? Já ouviram falar de alguém com essa sensação de as pessoas se conversam aqui? Tem um prontuário de pessoas. Por que está todo mundo perguntando a mesma coisa? Né? Então, as pessoas se sentem muito excluídas e não utilizam essa estrutura que tem dentro dos serviços de saúde para deixá-lo mais tranquilo em relação ao que está acontecendo com ele. Né? Não, isso não pode saber, só pode falar com o doutor. Por quê? Será que a gente não tem acesso à informação que é minha? É sobre o meu corpo, é sobre o que estão fazendo comigo. Né? Então, essa é uma questão muito séria. Aqui no Brasil, a gente não... Como que fala, né? Nós estamos preparados para essa discussão, mas temos que estar. Em outros países, em outros lugares, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas, os profissionais de saúde têm que conversar, sobretudo, na frente do paciente. Senão, eles podem, sim, processar por né, não estarem compartilhando informações dele com ele. Isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, outra coisa que é importante pensar, né, na questão da experiência do paciente. Um serviço eficiente e compatível com o que o paciente precisa nem sempre proporciona uma boa experiência. Por quê? Porque está voltado, às vezes, em deixar um ambiente bom para a equipe de saúde, está voltado em ter um aparato tecnológico sensacional para a equipe de saúde, mas não pensa no que o paciente precisa. Não deixa a família entrar,
tem 1.500 ordens, não pode. Então, está tudo adequado para a equipe de saúde, mas ninguém pensou no que o paciente precisa para se sentir minimamente bem ali, ter uma boa experiência. As soluções de saúde conectadas envolvem pacientes que se envolvem diretamente com aplicativos, né? As pessoas estão cada vez mais com os aplicativos, com os smartphones, e a gente precisa muito tomar cuidado com questões de usabilidade desses aplicativos, desses portais, né, dessas soluções que fazem essa relação entre os profissionais, as informações e os pacientes, e principalmente o uso ético dessas informações. Tá? E a falha em se considerar esses pilares podem significar que os principais requisitos e restrições estão sendo negligenciados, levando a problemas posteriores, como eu vou utilizar, ou o paciente vai utilizar um portal ou um aplicativo e não vai ter dados de qualidade, ou não vai utilizar de forma correta, né, os serviços que tenha disponíveis, ou os profissionais de saúde e os pacientes podem tomar decisões equivocadas em relação ao uso dos recursos, ou mesmo um uso não ético das informações que estão ali. Né? E essa questão do uso ético das informações, dos dados, das informações de saúde, agora é muito importante. Muito importante. Tá? Esse aspecto da experiência do paciente que eu quero trazer para vocês, que é a Digital Health Literacy, que é a literácia digital em saúde, ele também é um conceito super novo, mais recente, super novo, né? Que ele tem sido considerado um super determinante de saúde. Ele tem a ver com a alfabetização, tanto em saúde, como uma alfabetização digital das pessoas. Quais pessoas? Todo mundo que precisa entender sobre saúde. Porque hoje em dia o uso disseminado, né, dos aplicativos, do próprio Google que está ali no celular, dos smartphones e das informações que estão ali, ele exige que a gente que é preocupado com questões da saúde e questões da informática, do uso, né, de aplicativos digitais, que a gente possa passar para esses usuários em potencial, quer sejam crianças, adultos, idosos, como que deve ser um uso assim, bacana, completo de recursos de informática para acessar recursos de saúde. Né? Então, aqui no Brasil ainda é um conceito super novo, né? Poucas pessoas estão falando sobre isso, mas desde 2011 a Unesco já fala sobre a importância, né, da gente capacitar as pessoas para o uso de tecnologias de informação, para encontrar, para avaliar, para criar e para comunicar informação relacionada à saúde, e para isso é necessário habilidades cognitivas e habilidades técnicas. Então, assim, eu falo muito, né, nas minhas aulas, assim, sempre gosto de provocar os alunos, no sentido assim, poxa, a gente cria lá um aplicativo, cria lá um portal, um site para os pacientes usar, e a gente não explica para ele o que ele está dando, qual é a ciência, o que acontece quando ele dá ciência no termo de autorização de uso. Será que a gente sabe para quem que a gente está dando os nossos dados? Será que as pessoas se preocupam com isso? Né? Não chega nem nessa questão, as pessoas não têm nem consciência de quando eles dão um ok ali, são os dados dele que estão usando. Né? Quem que está usando? É o Mark Zuckerberg. Sei lá se é ele. Né? Isso vira uma moeda de troca muito grande para anunciantes. Não é à toa que a gente abre o Google e vem um monte de informação e de anúncio que é baseado no que você está, né, compartilhando aí nas redes sociais e no próprio ambiente virtual. Então, as pessoas estão usando hoje a internet para questões da saúde, mas esquecem de tomar cuidados para proteger os seus próprios dados.
né? Sem falar na questão de você possibilitar com que essas pessoas, os usuários, ou seja, todo mundo, saibam aonde devem buscar informação adequada, confiável sobre os seus problemas de saúde. Você coloca na primeira página do Google, pode ser de gripe até câncer, vai morrer em uma semana com os seus sintomas. E isso cria mais ansiedade, isso acalenta as pessoas, né? Então, o tal da Digital Health Literacy, ela busca isso, né? Para que a gente possa utilizar o potencial da transformação digital que está acontecendo no mundo para deixar as pessoas com mais capacidade de entender, de criar informação, de compreender, de, né, se acalmar quando vai ter acesso às informações de saúde e que elas não criem problemas para si mesmo ali antes de compartilhar dados que, né, nem sabe quem está mexendo ali, quem que vai estar guardando aqueles dados. Eles falam sobre 3 grandes eixos, né, dessa Digital Health Literacy, a alfabetização digital em saúde, uma mais voltada a cuidados de saúde, então profissionais de saúde prestando cuidados mesmo, nas teleconsultas, né, nesse movimento todo aí que é feito via aplicativos de mensagem, né, mas que faz o atendimento das pessoas de forma digital. Tem outra dimensão que é a promoção da saúde. Então, você produzir conteúdo informativo que vai trazer informação, vai trazer conhecimento para as pessoas. E a outra dimensão é a prevenção de doenças, que vai orientar as pessoas como elas devem se portar para prevenir, né, outros agravos de saúde. E nessas 3 dimensões, as pessoas, os usuários, né, dos aplicativos, enfim, das tecnologias digitais, vão poder aplicar e usar informações relevantes para a saúde, acessar e obter informações relevantes para a saúde, compreender, processar e avaliar essas informações também. Tá? Outras estratégias que eles trazem também importantes para levar essa questão das pessoas terem maior domínio no manejo das tecnologias para obter melhor saúde, que quando a gente está desenvolvendo essas tecnologias para o pessoal, para que a gente treine, né? Vou criar esse website, esse portal aqui para um serviço, para um hospital, para fazer informação, levar informação para eles. Então, peraí, quem é o meu público-alvo? Qual classe ele corresponde? Qual é o poder aquisitivo? Qual é o nível educacional? Para eu poder criar ferramentas que tenham a ver com a necessidade desse público. Eu vou criar uma ferramenta para as unidades básicas de saúde. É outro, né, outra população, é outro público que vai ter necessidades de orientação diferentes do que um outro público de um hospital particular lá, né, de neurocirurgia, como a nossa colega apresentou aqui antes. Então, às vezes, eu estou criando algo super sensacional, mas não, meu público quer algo mais simples, eles não têm alfabetização digital para ter acesso ao que eu estou produzindo. Fazer um negócio, um holograma sensacional, as pessoas não vão saber como mexer. Então, que tal a gente trazer algo mais simples e que as pessoas vão ter acesso, eu vou garantir o acesso desse jeito e depois eu vou ensinando a eles como eles devem, né, ao longo do tempo eu vou ensinando como eles devem mexer nos aplicativos, nas tecnologias, e daí você vai aumentando o grau de complexidade da tecnologia. Promover ações de adoção da tecnologia, que é o que eu falei agora, né? Conhecer o teu público-alvo e vai evoluindo junto com eles para proporcionar que eles adotem essa tecnologia, né, de pouquinho em pouquinho. Ajudar os pacientes a selecionar as fontes online, já falamos sobre isso. E eles trazem também o conceito de navegadores e coaches de saúde digital. Então, é isso, é você falar sobre saúde e você falar sobre tecnologias e ajudar as pessoas a navegar, né, nesse mundo que é a internet, nas possibilidades
de tecnologias, ferramentas que a gente pode ter para dar acesso à informação em saúde, para garantir que as pessoas tenham a informação que eles precisam ter, tá? Aqui eu tenho, então, né, finalizando, a gente tem trabalhado na perspectiva da coprodução nesses projetos que eu trabalho. O FAUTIPS é um programa de prevenção de quedas, em que a gente tem vários tipos de tecnologias para engajar o paciente e mudar a perspectiva do profissional de saúde para prevenir as quedas dentro do hospital. Então, a gente está já desde 2020 estudando o problema das pessoas que caem dentro do hospital, quais são os principais problemas, como que os profissionais de saúde fazem para prevenir que os pacientes caiam. Entrevistamos os pacientes também para que eles dessem a opinião deles, quais são as dificuldades, e juntos, então, nós, equipe de saúde, equipe de pesquisa, profissionais de saúde, pacientes, acompanhantes, estamos elaborando uma tecnologia para tentar fazer com que todo mundo fique engajado para prevenir quedas dentro do hospital. É bem legal, mas é muito trabalhoso, porque você tem que trabalhar com todos esses stakeholders, diferentes linguagens, diferentes abordagens, entender que o problema para um grupo, para os pacientes, o problema é o problema para os profissionais de saúde é outro, o gestor do hospital tem outra visão sobre o problema. Então, a gente tem trabalhado na perspectiva da coprodução, sofrido um pouco, mas tem sido bem legal, porque essa abordagem diz o quê? Nada melhor do que conversar com as pessoas que passam pelo problema para entender a forma, eventualmente, de resolver esse problema. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Outro projeto que a gente tem é o Saúde nas Mídias, que trabalha com divulgação científica, que faz a tradução das evidências científicas numa linguagem que pode ser entendida por todos, né? Então, isso é algo que também surgiu antes da pandemia, mas que tomou uma dimensão bem grande durante a pandemia, e a gente continua trabalhando isso nessa perspectiva de divulgação científica, deixar o cientifiquez mais simples. E esse é um outro projeto, My Strengths, My Health, é a adaptação de um sistema de informação baseado nas necessidades dos pacientes, e também ele é todo coproduzido, tanto com os usuários, né, futuros usuários. O nosso usuário básico é uma criança de 4ª série, então essa criança tem que ler ela que vai inserir os problemas que ela tem ali no sistema, então a linguagem é toda adaptada para que as pessoas entendam qual é o problema que ela tem e ela coloque ali, e é validado junto com profissionais de saúde. Então, a perspectiva é sempre tentar fazer nesse método da coprodução, para justamente buscar a adoção dos usuários às tecnologias, para que a gente consiga chegar num resultado que seja, enfim, bom para todo mundo, bom para o profissional de saúde, que vai acessar as informações ali, né, que são dos pacientes, dos usuários, e bom para os usuários que vão entender, vão falar, nossa, estou entendendo o que eu tenho que escrever aqui, de forma que a gente possa, né, trazer algum resultado para todos. Então, acho que é isso. Fico à disposição aí para perguntas e respostas, e agradeço mais uma vez à comissão organizadora aí pela oportunidade. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, muito obrigado por participar, muito interessante. Então, as perguntas aí, pessoal. Eu vi que tem umas perguntas no chat. Opa! Desafinei, né? Tem umas perguntas no chat que mandaram. Pode colocar aí, pode perguntar aí para eles. O Paulo, então, está falando, bem bacana, parabéns pela trajetória. Sou do Rio de Janeiro e basicamente estudo bioinformática, programação e dados. Fiquei com receio de depender do UX design, pois não fazia muito sentido. Se faz sentido, hein, Paulo? Vai lá. Acho que tem mais uma, né? Vamos ver. Deixa eu ler aqui.
Luciana, você acha bacana complementar bioinformática com data science e UX design? O que você acha desse campo para a carreira? Nossa, acho sensacional. Acho que, veja, lá quando eu fui para a Universidade de Harvard, o meu professor que me orientou, ele era o presidente da universidade, né? Era o chefe do departamento de informática e biomédica. Ele é médico e ele é cientista de dados. E lá, em todas as palestras que eu fui, em todos os lugares que eu ia, as pessoas comentavam que esse perfil que junta profissional da saúde, pessoal da informática e ainda a visão de data science, né, que tem a ver com estatística e tudo mais, que eram os grandes unicórnios, que eram as pessoas perfeitas, porque elas entendem daquele problema do mundo real, no caso da área da saúde, né, o professor lá, médico, ele entende da informática e ele entende de data science, que é a disciplina, né, que é algo que a gente precisa, que todo mundo precisa entender, porque todo mundo sabe que se gera zilhões de dados todo dia. Então, eu acho que é sensacional, Paulo, se eu puder te dar uma dica, vai. Nossa, mergulha, porque realmente a profissão do futuro, do presente, na Europa e nos Estados Unidos, é a carreira atual que mais se pede nos projetos, na indústria. Todo mundo gera muitos dados e as pessoas não sabem o que fazer com os dados. Então, se você consegue juntar a área da saúde, né, seja da bioinformática ali, com a questão mais nível molecular, e ainda a questão do data science, eu acho que você vai ter um futuro brilhante, dinheiro não vai ser o problema. Boa sorte! O pessoal na sala tem algum questionamento? Tem mais alguma coisa aí, Jana? Bom, então acho que podemos dar uma salva de palmas aí. Muito obrigado aí novamente. Acho que foi bem interessante aí.